Cruz Alta, no século passado, cultivou pujante atividade futebolística com o surgimento de diversos times e, consequentemente, de dezenas de campeonatos citadinos e milhares de partidas. Não só entre esses clubes, bem como a participação de alguns em competições estaduais e amistosos internacionais. Inicialmente tivemos 3 fases. A primeira com o Guarani Arranca dominando o cenário local. A segunda onde brilhou sozinho o Riograndense, já que os 2 primeiros estavam inativos. E a terceira fase, ainda com o Riograndense, a volta do Guarani e o surgimento do Nacional. Época de ouro, com clássicos inesquecíveis. Inclusive, em certa época do século passado, Cruz Alta foi considerada a cidade do estado onde mais se jogava futebol. Esporte Clube Guarani. O mais antigo, importante, popular e vencedor clube de futebol da história cruzaltense. Fundada em 20 de setembro de 1913, o Jequitibá da Serra teve seus primeiros jogos em um campo aberto na Vila Brenner e após na chamada Colina Pão dos Pobres, onde hoje se localiza o ginásio municipal. Posteriormente, mudou-se para a Vila Rocha, onde hoje fica o Asilo Santo Antônio, para finalmente, a partir de 1929, ocupar o local atual na famosa Taba Índia. O Guarani, ao longo dos seus 109 anos, teve 3 fases de atividades bem distintas, gloriosas e de muitas conquistas dentro e fora de campo, intercaladas por períodos de inatividade. O Guarani foi o clube mais vencedor da história do futebol cruzaltense, com 16 títulos citadinos e uma variedade de outras conquistas. Os 4 principais nomes da história do Esporte Clube Guarani, em suas épocas, foram Epaminondas Vaz, João Constantino Carlão, Venâncio Paula e Pedro Westphalen. A Praça Italiana era conhecida como Colina Pão dos Pobres e era muito usada para a instalação de circos. Foi o primeiro campo do Esporte Clube Guarani, apelidado de Mangueirão. O Esporte Clube Guarani teve 3 fases bem distintas. Primeira fase de 1913 a 1930. Período em que o clube firmou-se no cenário do futebol do Rio Grande do Sul, disputando vários campeonatos estaduais e conquistando a maioria dos campeonatos citadinos. Nessa fase, o clube comprou a área da Taba Índia em 1922 e a inaugurou em 1º de setembro de 1929, em jogo contra o 14 de julho de Passo Fundo. Segunda fase, de 1942 a 1966. Outra fase gloriosa, quando chegou a ganhar 2 títulos estaduais da 2ª divisão, na década de 1950. Nessa fase foi inaugurada a nova Taba Índia, com arquibancada de madeira, em 23 de agosto de 1942, em jogo contra o rival Riograndense. Terceira fase, de 1985 a 2001, período de grandes conquistas, quando o Guarani conquistou títulos estaduais da 3ª e 2ª divisões. Nessa fase, uma grande e definitiva reforma da Taba Índia foi realizada, com a construção de novo pavilhão e uma arquibancada, ambas de alvenaria. A inauguração da nova Taba Índia ocorreu no dia 17 de abril de 1985, com o jogo contra o Gaúcho e Passo Fundo. Epaminondas Vaz, sem dúvida alguma o maior nome da história do Esporte Clube Guarani, conhecido popularmente como Nonda.
Foi sócio fundador, primeiro presidente, jogador, tendo participado dos primeiros anos de ouro do clube, além de treinador, presidente, dirigente, patrono, torcedor e entusiasta. Enfim, respirou o Esporte Clube Guarani por cerca de 70 anos de sua vida. Faleceu em 1983 e, a pedido do próprio Nonda, todo o seu acervo de fotos do Guarani da década de 1940 foi entregue ao ex-goleiro Lino Sereta após sua morte. Esse trio participou de várias conquistas do Guarani, incluindo as finais do estadual de 1922 e 1925 e o hexacampeonato citadino de 1927. Em 1922 e 1925, o Guarani chegou às finais do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão e, nas duas vezes, foi eliminado pelo Grêmio. O hexacampeonato citadino foi a maior série de títulos seguidos de um time na história do futebol cruzaltense. Em 23 de agosto de 1942, foi inaugurado o novo estádio da Tabaíndia, com seu então moderno pavilhão de tijolo e madeira. Na década de 1980, o estádio foi totalmente reconstruído, com modernas arquibancadas de alvenaria. 4.000 pessoas acompanharam a inauguração do estádio em um jogo festivo entre Guarani e Riograndense. O escritor Érico Veríssimo, além de torcedor fanático do Guarani, foi secretário do clube de 1925 a 1927. Em 1948, por ideia do então presidente Dr. Jorge Westphalen, o escritor foi homenageado pelo clube e plantou uma muda de cedro na Tabaíndia. Em 1954, Érico voltou a Cruz Alta, visitou o estádio e, junto a um grupo de diretores do clube, tirou foto em frente à árvore plantada 6 anos antes. Em 1985, após uma parada de quase 20 anos e vendo seu patrimônio ruir, o Guarani volta ativa graças ao empenho da comunidade e de alguns de seus torcedores
e músculos. É quando entra em cena o Dr. Pedro Westphalen. No período que ficou inativo, entre 1966 e 1985, a Taba Índia ficou totalmente abandonada, com total depredação e deterioração de todo o estádio. Pedro Westphalen, para muitos, o segundo maior nome da história do Esporte Clube Guarani. Médico, nascido em Cruz Alta em 19 de dezembro de 1950, filho do Dr. Jorge Westphalen, também médico, e ex-presidente do clube, Dr. Pedrinho, como é carinhosamente chamado, assumiu a presidência do Guarani pela primeira vez em 1982, quando o estádio estava em ruínas. Em poucos anos, após montar uma equipe fantástica de trabalho, construiu um novo estádio de concreto, inclusive com iluminação e piscina térmica, além de montar um time competitivo que conduziu o Guarani à primeira divisão do futebol estadual, levando o nome do clube e da cidade ao noticiário nacional. Foi presidente por 14 anos, conquistando o título da terceira divisão em 1985 e da segundona em 1987, disputando a primeira divisão gaúcha até 1995. Posteriormente, Pedrinho foi se dedicar à carreira política, na qual recentemente foi reeleito deputado federal. Atualmente, Dr. Pedro é o atual patrono do Esporte Clube Guarani. A nova Taba Índia foi inaugurada em 7 de abril de 1985, com o jogo entre Guarani e Gaúcho. Nos anos 2000, o clube rebatizou simbolicamente o estádio com o nome de Lino Sereta. Então, uma equipe competitiva teve que ser montada, e assim foi feito. Com a expertise do diretor de futebol Juarez Soares, dezenas de jogadores foram selecionados, sendo 90% deles do futebol local. Um cano de time foi formado, e já no primeiro ano, o clube foi campeão da terceira divisão estadual. Em 13 de novembro de 1985, um jogo internacional histórico para a inauguração da iluminação do estádio da Taba Índia, em jogo contra o Nacional de Montevideo. Na época, o Guarani pagou ao time uruguaio a quantia de $15 mil, mais estadia, e o jogo teve repercussão nacional. No ano de 1986, o time usou para ganhar experiência e se fortalecer, e com isso foi campeão da segunda divisão em 1987. Assim, passou a disputar a primeira divisão gaúcha em 1988. O Guarani começava a aparecer nos gols do Fantástico. Nesta época, o clube batia todos os recordes de público da Taba Índia, especialmente em jogos contra a dupla Grenal. Porém, fez uma má campanha e caiu para a segunda divisão. Mas já em 1989, subiu de novo. Em 1992, o Guarani realizou sua maior contratação, goleiro Mazzaropi, campeão mundial pelo Grêmio em 1983. Esporte Clube Guarani
foi o último clube de sua vitoriosa carreira. O Guarani ficou na primeira divisão até 1994, quando caiu novamente. Mas, já em 1995, volta à elite. Parou propositadamente em 1996 de 1997. Em 1998 voltou, mas teve que disputar a segunda divisão. Ficou na segundona até 2001, quando parou suas atividades, não retornando até hoje. Uma nota triste. Em 1942, os mais antigos troféus do Guarani, de bronze e prata, já tinham sido derretidos. Na década de 1970, com o abandono do estádio, outros foram roubados. E os que sobraram estão, hoje, abandonados em ambiente externo. Em 2003, em comemoração aos 90 anos do Guarani, uma grande festa foi realizada com a presença de dezenas de figuras importantes da história do clube. O dia 5 de novembro de 2020 foi um dia triste para o Esporte Cruzaltense. A área do Esporte Clube Guarani, incluindo o estádio da Taba Índia, piscinas e anexos, foi leiloada e arrematada por uma empresa privada após o clube decretar falência por vários motivos, dentre eles milionárias ações trabalhistas. Apesar disso, e do receio de que a área pudesse ser prontamente utilizada para fins imobiliários, ainda hoje o estádio se encontra em alguma manutenção e é usado para jogos de futebol de times locais. Também é usado para algumas competições e atividades variadas, e esperamos que, ao menos assim, permaneça. Que o índio do Jequitibá da Serra volte a pelear, reiniciando mais uma fase de glórias e alegrias. Para que a história não seja esquecida e principalmente manipulada, ela deve ser documentada, seja através da escrita ou por imagem. A história remota do Esporte Clube Guarani já foi contada e documentada, dentro do possível, por cruzaltenses do passado, e agora cabe aos mais novos documentar os últimos passos do Jequitibá da Serra. Ao recordarmos a história da terceira fase de atividade do clube, iniciada em 1985, quando do retorno do clube após quase 20 anos de inatividade e sua rápida projeção futebolística estadual, passando em pouco tempo da terceira para a primeira divisão do futebol gaúcho, não podemos deixar de citar um dos jogadores que se tornou símbolo dessa geração, seja pela sua qualidade técnica, bem como pela valentia e determinação em campo. Estamos falando do jogador Teixeirinha. Jorge Antônio Rodrigues Teixeira, ou Teixeirinha, ou simplesmente Techa. Nascido em 9 de janeiro de 1957, iniciou no futebol aos 15 anos de idade no time Manda Brasa, do seu bairro Boa Parada, em 1972, e nunca mais parou. Já com 28 anos de idade, foi convidado a fazer parte da recém-formada equipe do Guarani, que voltava do ostracismo, onde fez história nos anos seguintes. Ponteiro direito de ofício, rápido e driblador, foi protagonista das maiores glórias da terceira fase do Guarani, onde jogou de 1985 a 1992, sendo sempre titular absoluto. Jogou também em vários outros clubes gaúchos e até hoje
Aos 66 anos, continua jogando em equipes sêniores, com grande desenvoltura. Teixeirinha jogou em 8 clubes profissionais e em mais de uma centena de times amadores, conquistando mais de 45 títulos da carreira. Muito comum que nos finais dos jogos fosse ele um dos mais procurados pela imprensa para dar entrevistas. Sempre foi muito querido e amigo de todos os jogadores, sejam eles de seu time ou adversários, famosos ou anônimos. Teixeirinha também jogou nos times do trio de ouro do futebol cruzaltense. Entre 2008 e 2009, jogou no time do Internacional de Porto Alegre. Teixeirinha mantém há mais de 16 anos um museu com fotos, vídeos, troféus e documentos sobre sua carreira e sobre o futebol cruzaltense. Para finalizar esse trabalho sobre o Guarani, não podemos deixar de lembrar e homenagear o inesquecível goleiro Lino Sereta. Nascido no interior de Ijuí em 1934, começou a atuar como goleiro em 1949, aos 15 anos de idade, no Tamandaré Futebol Clube, clube amador de Cruz Alta. Em 1951, foi contratado pelo Esporte Clube Guarani, onde já em 1952 foi campeão juvenil. Em 1953, ingressou no Exército Brasileiro, indo para a Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, Minas Gerais, para fazer o curso. Em 1954, retornou para Cruz Alta, para servir no então 17º Regimento de Infantaria. A partir daí, trilhou uma vida de sucesso, tanto no futebol, ganhando mais de uma dezena de títulos, bem como pela absoluta retidão de sua carreira militar e vida civil. Em 1964, durante um ano de inatividade do Guarani, Lino jogou pelo Rio Grandense, sagrando-se campeão citadino. Jogou até 1966, com 32 anos de idade, ano em que o Guarani também iniciou um grande período de inatividade. Foram 15 anos de futebol no seu clube de coração, no qual foi herói e titular incontestável. A partir da década de 1970, Lino começou a carreira de repórter e comentarista esportivo e foi até narrador de futebol em rádio da cidade até 2005. Foi para a reserva em 1985 como capitão do Exército Brasileiro e após 32 anos de serviços à pátria. Após anos com problemas de saúde, nos deixou no ano de 2022, aos 88 anos de idade. Deixou saudades à família, aos amigos, à caserna e ao futebol cruzaltense. Lino jogou mais de 300 jogos pelo Guarani, incluindo categoria de base e profissional. Em 1964, Lino defendeu as cores do Rio Grandense e foi campeão da cidade.
Sem dúvida, o maior goleiro que já pisou nesses pagos e cuja história de vida se confunde com a própria história do futebol cruzaltense. Religioso e abnegado, desde a juventude e até quando sua saúde permitiu, trabalhou voluntária e ativamente no asilo municipal. Obrigado, Lino. Você foi, mas seu legado ficou.